Olá a todos, como vocês estão? Eu sou o Epson Araújo, sou psicólogo tomista, e estou aqui reunido com a Daniele. Tudo bem, Dani? Como é que você está? Oi, Epson, tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. Que ótimo! E estou aqui reunido com ela para mais um episódio, né, do nosso podcast Angélico. E o episódio de hoje é uma continuação direta com o nosso penúltimo episódio, que foi gravado na semana passada, para falar sobre o temperamento colérico. Agora iremos falar sobre o temperamento adjacente ao colérico, vamos dizer assim, que é o melancólico, né? E eu já conheço, né, da própria Dani, que ela tem uma certa habilidade, um apreço bem legal para falar sobre o temperamento melancólico, né? Então, eu já queria perguntar para ela, né, sobre as características desse temperamento, mas só relembrando para vocês, né, brevemente, que o modo, né, como enxergamos os temperamentos, né, a fundamentação teórica para nós enxergarmos os temperamentos é aquela usada pelo cônego Conrado Rock, que tem uma base, né, no Dr. George Hesselman. Isso foi falado nos episódios anteriores, isso é somente para deixar vocês no contexto, né, e essa maneira de abordar e entender o temperamento de cada um é aquela que considera as respostas, a tendência de resposta da pessoa aos estímulos externos, né, e também de que maneira isso acaba influenciando em seus sentidos internos, né? E por quanto tempo aquilo ali fica sendo remoído, né? Ruminado, de uma certa forma, assim, usando essa palavra, para os sentidos internos, e por quanto tempo. Então, no caso, o temperamento colérico, né, a gente responde sim para a primeira pergunta, se responde rápido, e sim para a segunda pergunta, se aqueles estímulos externos ficam por muito tempo gravado, né, vamos dizer assim, em seus sentidos internos, né, e a sua alma fica recebendo essa impressão desse estímulo externo. Agora, para o temperamento melancólico, a resposta é outra, né? O temperamento melancólico não tende a responder rápido, mas quando entende, fica aquilo ali de modo muito profundo. E aí eu gostaria de entender, né, já pelas palavras da Dani, a sua experiência também, sendo dentro de clínica, sendo por colegas, enfim, sobre as características que ela mais vê saltantes do temperamento melancólico. Eu vou começar falando sobre o atendimento, né, que você falou. Eu não sei se é a afinidade que eu tenho, não sei, mas a maior parte dos meus pacientes são melancólicos, né? Eu diria que não fiz o cálculo certinho, mas eu diria que uns 70%, assim, falando por alto, são melancólicos. E isso é bem interessante porque mostra que é um temperamento que está sempre tentando essa evolução interior, né? Essa melhora interior, esse controle, autocontrole, é um temperamento que está sempre buscando isso. É muito autorreflexivo, né? Então, como o Epson disse, né? Ele fala sim para a primeira questão, né? Eles tendem a receber as coisas e percebê-las, né? Mais rápido que os outros temperamentos. Não, menos rápido que os outros temperamentos. E depois, só que fica gravado, né? Indo na contramão do fleumático, que geralmente não percebe, não grava, né? O melancólico, ele vai demorar a perceber, mas vai ficar gravado em si. Enquanto o colérico, ele vai perceber, vai ficar gravado, e o sanguíneo vai perceber e aquilo vai passar muito rápido, como um ventinho, né? Eu gosto muito de simbolismos, né, disso. Agora que eu falei do vento, do sanguíneo, né? O melancólico é a terra, né? E isso é bem interessante porque o próprio Conrado, ele fala para logo no começo, quando ele fala do melancólico, ele fala que eles têm uma percepção débil das coisas, mas que aquilo, conforme vai somando, vai ficando cada vez mais cravado na pessoa. E aí ele dá uma
uma alusão com relação às estacas. É como uma estaca que é colocada e conforme você vai martelando, mais cravado fica naquele lugar e mais difícil fica de tirar, né? E isso é bem interessante porque é realmente assim, o melancólico ele parece que não percebe o quanto ele está gravando as coisas em si. Até que se torna, né, uma bola de neve, algo muito difícil de tirar. E aí ele começa a perceber, poxa, isso está muito cravado em mim. Porque ele faz isso, ele internaliza muitas coisas, mas ele vai somando e cada vez aquilo vai ficando mais forte dentro dele. E é quando geralmente eles vão buscar a terapia. Né? Não sei qual é o caso do Epson. Epson, nos seus atendimentos, tem muito melancólico, muita busca por melancólico? Então, antes de falar dos meus atendimentos, assim, específico, só até para complementar, né, a referência do Conrado que você usou, né, o Christian Capes também, ele, pro melancólico, ele fala que as reações são inicialmente fracas, né, mas acaba possuindo uma profundidade interior, e é por meio da repetição, né, dessa mesma experiência, como você falou, né, a reação tende a se tornar veemente e avassaladora, né, no caso. Porque precisaria de uma repetição, precisaria de bater o ponto, sabe? Várias vezes, arar essa terra, sabe? Bater, para formar essa estaca, né? E quando forma essa estaca, né, ela é bem profunda. Então, né, a pessoa acaba sendo bastante séria, reflexiva, até mesmo reservada, né? Porque as coisas estão, de uma certa forma, até a Terra precisa ser rígida para dar uma segurança, né? O melancólico, ele, de uma certa forma, isso pode ser tão bom quanto para ruim, mas ele precisa, né, da Terra bem firme e segura para ele poder sentir, de uma certa forma, confortável, seguro, o seu ego estar seguro também. Eu enxergo desta forma. E, né, nós estamos gravando, né, esse episódio perto, né, durante os acontecimentos que a gente está tendo lá em Petrópolis, né, de tantas chuvas e deslizamentos, né, e entenda, né, você, indo atrás desse simbolismo que você está falando, né, Dani, e esse simbolismo a gente encontra, né, no próprio livro lá do Ítalo Marcilli, né, dos 4 temperamentos, que ele acaba usando, né, os elementos da natureza para explicar, né, suas características para cada temperamento. Isso é uma outra forma de abordar, né, o próprio assunto. E assim, o que é uma terra que não está firme, né? Que acaba se deslizando, né? É uma catástrofe. E nesse caso, né, o que está acontecendo lá em Petrópolis. E o que é uma terra que está deslizando, a própria terra do melancólico se deslizando, né? Para ele é uma catástrofe, né? E a maneira como ele toma por experiência essa catástrofe que estou usando, né? Assumindo por esse momento, né, essa simbologia, né? É muito, muito, muito grave, muito profunda. A experiência é muito profunda. Aí por isso que tem esse entendimento que o melancólico é mais triste, mais depressivo. Eu quero até num outro momento ainda dentro desse episódio, né, retomar um pouco essa característica, assim, se realmente é triste ou não e tal. O que tem a ver com essa paixão da tristeza. Mas, para responder desde já, né, a pergunta, né, da Dani, para que também não deixe ela no vácuo sobre isso, alguns, eu acredito que hoje, assim, não terminei a análise de todos, sabe, todos os pacientes que eu atendo, mas eu colocaria aí um 30% melancólico, sabe? E assim, é uma experiência, né, diferenciada, com certeza, porque nós, assim, eu vou falar como profissional, né, isso para qual profissional também estiver ouvindo esse podcast, ou pelo menos um estudante também, né,
a gente compreender, né, que quando nós estamos lidando com o melancólico, né, em atendimento, né, ter paciência, sabe? Porque às vezes aquilo que foi trabalhado um dia não teve aquele consentimento pleno do melancólico para se tornar exterior, sobretudo em desafios que você precisa sair do seu ninho, né, para poder conquistar e aquilo ali retornar, entendeu? Um tempo depois. E não acreditar que isso o seu trabalho é ruim, sim por uma questão da característica da pessoa. E eu vou falar nem a questão agora de também tipo, terapeuta, né, psicólogo, trabalhando para o melancólico, né, melhorar de vida, mas também nos relacionamentos, né, amorosos ou entre amigos, enfim, né, de compreender que o tempo, né, a tendência do melancólico lidar com o tempo pode ser um pouco mais lento, né, de ele conseguir sair da sua zona para buscar conquistar bens que estão no exterior, e o problema retornar de modo um pouco mais frequente é uma tendência, uma chance, uma probabilidade maior, né? E aí você ter uma certa paciência, ainda mais porque nós estamos vivendo um mundo extremamente instantâneo, né? Das redes sociais, né? O próprio Instagram, né? Ou a cobrança de você ser bem sucedido em tudo que você faz em um curto espaço de tempo. Você tem que aprender rápido matérias de faculdade, rápido matérias de escola, enfim, tudo muito rápido, né? E essa rapidez nos tira chances de contemplar as coisas, se torna um terreno um pouco mais hostil para isso, né? Para se contemplar as coisas. Então veja que eu não estou aqui criticando o melancólico, porque é mais lento, não. Agora eu estou apontando aqui, ó, o melancólico tem por tendência a experienciar as coisas por mais profundidade, contemplar melhor as coisas. Às vezes no mundo nós precisamos de pessoas que realmente, de uma certa forma, estão na retaguarda, talvez, de liderança, ou seja, não são líderes, né? Estão na retaguarda do líder, daquele que se coloca frente ao mundo, responde rápido. E se um colérico ele não realizar a sua liderança de forma inteligente e às vezes até compreendendo aquilo que ele não vê, o melancólico ele pode compor esse outro lado, esse lado em que ele consegue contemplar mais as coisas. Ele está com aquela impressão guardada ali por mais tempo, ele tem um senso, pode ter um senso até mesmo artístico sobre o espaço que outros temperamentos mais explosivos talvez não consiga ter, né? Então, e chamar uma profundidade de algo, né? Viver uma paixão, viver ou sentimentos até um pouco mais superficiais, se tornar esses sentimentos superficiais algo mais profundo, né? Como o melancólico vive. Então, independentemente se eu estou criticando, sabe, se o melancólico ele é lerdo, aí é ruim, não, a visão não é essa, sabe, a visão ele tem tais características, ele tende a trabalhar, né, de tal forma, e é essa forma que nós estamos falando aqui, e em primeiro lugar é para ser respeitado, né, e aquilo que é de defeito dominante, podemos trabalhar com ele, né, para que ele não fique ao extremo de modo desordenado daquilo que o seu próprio temperamento pode acabar promovendo, né, por conta da sua compleição física e também, né, a sua estrutura psíquica, né, sua personalidade, né, e seu campo, sua dimensão espiritual, né? Então essa primeira visão que eu dou, né, sobre o melancólico, e não sei se você concorda completamente, Dani, e tal,
Mas são essas primeiras considerações que eu faço, entendeu? Não, eu concordo. É interessante isso tudo que você falou, porque assim, o melancólico não é que ele... Você até falou que vai falar mais pra frente da tristeza, né? É que ele vai internalizando as coisas, né? Quando você falou, por exemplo, do Conrado, né? Que ele fala que é débil, né? E com o tempo as coisas vão reacontecendo e aquilo vai somando. Muitas vezes não é exatamente o mesmo acontecimento várias vezes. É que o melancólico volta a esse acontecimento tantas vezes que aquilo cada vez mais vai se fixando, né? Então, Sim, sim. não é? Às vezes é que ele internaliza aquilo e às vezes ele meio que passeia por aquilo novamente e aquilo cada vez mais vai ficando mais forte. Então esse reacontecimento não é necessariamente concreto, mas pode ser do campo abstrato, né? Do campo da mente. E é o mais comum, inclusive. Com toda certeza. E eu acho que não faz nenhuma semana que eu vi no Twitter alguém comentando assim, como é ruim ser melancólico e tal, essas coisas, né? Realmente, assim, voltar sempre ao mesmo ponto cansa, sabe? Deve realmente cansar. Eu não sou melancólico, né? Mas voltar sempre ao mesmo ponto deve realmente cansar. Que é voltar de forma reflexiva, né? Ele tá ali voltando ao ponto, refletindo, não como o colérico. O colérico, ele volta com relação, a gente pode até dizer um rancor, às vezes, mas é ativo. Não é pra dentro. É algo ativo, ele age. Então isso não cansa tanto, porque aquela energia que ele tá botando ali dentro, o colérico, ele coloca pra fora. Enquanto o melancólico vai só acumulando isso. Sim. Então, aí dando até continuidade quanto a isso, né, o temperamento melancólico, e aí de acordo com, continuando assim, o próprio Christian Capes, né, como, aí, usando essas últimas palavras também, unindo os dois, né, você falou, né, essa questão de se voltar muito para si. O grande perigo do melancólico muitas pessoas colocam já como a tristeza. Mas algo até mais elementar do que a própria tristeza, ao meu ver, eu, Epson, também, sim, algumas referências, tá? É a própria experiência de vida partindo muito do seu próprio eu. Então, o melancólico, ele tende a ser, de uma certa forma, egocêntrico. Porque, como ele não tende, desde criança, né, a ficar respondendo pra fora explosivamente as coisas, mas ficar tudo botando, né, repetindo isso dentro de si e para si, vem muito isso. Eu precisaria me mudar para que o mundo fosse melhor. Isso o próprio Christian Capes fala, né? O pensamento do melancólico é muito esse. Se eu fosse diferente, o mundo seria melhor. Então, e aí eu já vi também o próprio terapeuta também, né, que é conhecido, né, o logoterapeuta Luiz Henrique, ele falando, eu lembro de uma live dele falando sobre a questão da vaidade, né, e que muitas vezes a gente entende a vaidade como aquela pessoa que sempre está se mostrando, né, tentando estar sempre arrumada, e de uma certa forma se exibindo. Mas, levando em consideração isso que a gente está falando, né, e sobre o temperamento melancólico, e essa questão do ego muito forte, né, é possível que os melancólicos tenham também uma tendência forte a viver não uma vaidade muito de se exibir, né, para fora exatamente, mas aquela vaidade, de uma certa forma, isso nem é um termo científico nem nada, é só uma fala minha mais didática para fazer entender. É uma vaidade invertida para si, sabe? Uma vaidade interna. Ou seja, a pessoa não é extrovertida, a pessoa talvez nem fica se postando muito em rede social, nem fica querendo se amostrar muito, né? Mas qualquer coisinha que ela vê dentro dela que não está conforme aquilo das suas próprias expectativas,
e daquilo que o mundo, de uma certa forma, segue como um padrão, né, aquilo ali se torna uma espécie de conteúdo para se atacar, né? E aí vem uma espécie de autodepreciação, né, da sua própria imagem. E já vi colegas e muitos melancólicos passarem por isso. Isso de uma forma até um pouco crônica, sabe? Sempre voltar àquele mesmo ponto. Eu não sou boa nisso, ou minha parte do corpo não é bonita nisso, e assim... E a pessoa não é nada, tipo, famosa, fica se mostrando nem nada. Ela é muito no seu mundinho. Mas é uma questão de vaidade também que você acaba encontrando, sabe? Eu gostei dessa forma que você colocou, porque dá para fazer um contraponto com o colérico e perceber a diferença, né? Porque o colérico, ele tem a vaidade do eu posso mudar o mundo. Se as pessoas seguissem o que eu tô falando, tudo estaria certo. Já o melancólico, ele vai fazer diferente. Se eu mudar, né? Ainda tem o eu, né? O sujeito aí da questão ainda é o eu. Mas se eu mudar, o mundo fica melhor, né? Enquanto o colérico se o mundo mudar e for como eu, o mundo fica melhor. Então, são duas formas de vaidades, né? Só que completamente distintas. Sim, e aí aí para, né, até finalizar um pouco esse entendimento, né, o próprio Christian Capes, né, ele fala que é uma fantasia do melancólico, né, disso, de ter uma falsa sensação de poder, né, e de achar que se ele mudar ele a si mesmo, né, e o mundo inteiro ele vai perder a culpa sobre o mundo inteiro vai ficar melhor. E por quê? E por que isso acaba acontecendo, né? Porque o melancólico, como ele tende a demorar a responder rapidamente aos estímulos externos, né? Imagina só, né? Eu acho que isso eu falei, agora eu não lembro se eu falei isso aqui, mas já falei isso para alguém nesses tempos aí. O mundo, né, tem uma velocidade X, né? E o melancólico, né, tem uma velocidade, talvez, né, 2 a 3x. Vou botar um pouco de matemática só para ficar mais didático, né? Só que as coisas que o mundo vai tendo, né, uma velocidade menor... botei uma matemática errada, peço perdão, eu teria que ter dividido, né? O mundo, ele vai numa velocidade x e o melancólico, ele tem uma velocidade menor, né? X sobre 3, né? Vamos supor. E aí, assim, o mundo, as coisas acontecem no mundo numa velocidade maior, e pro melancólico, assim, para ele captar, entender e sentir essa firmeza da Terra, como a gente falou lá do início, ele ter segurança, até ele apresentar alguma coisa, algum entendimento sobre algo que está acontecendo no mundo, aquilo ali no mundo já passou, sabe? Às vezes é uma discussão que o melancólico, algo que a pessoa deveria ter falado, uma discussão justa, sabe? De algo realmente justo. De alguma situação talvez familiar, de relacionamento, ou trabalho, enfim. Algo que deveria ter sido dito, poderia ter sido dito, né? Mas por conta de não ser um temperamento tão explosivo e ter essa explosão automaticamente seria perder essa firmeza da Terra, né, que a gente está falando, essa rigidez, enfim, acaba ficando com aquilo, perdeu a oportunidade, né, de realizar tal coisa, e assim, a oportunidade se perdeu. Tornar aquela discussão, falar aquela coisa num outro momento, pode até ser possível, e é isso que a gente, até de uma certa forma, faz o melancólico poder refletir, né, para tentar resolver seus problemas. Mas até antes que ele perceba que é possível conduzir as coisas, né, para resolver os problemas, até mesmo depois, de uma forma um pouco mais bem trabalhada, bem planejada, até que ele perceba isso, pode acontecer esse tipo de tristeza daquilo que já passou, né? Então, eu trago um pouco dessa relação, sabe? É uma visão muito
talvez muito própria, assim, entendeu? Nunca cheguei a ver isso muito bem descrito isso em livros e nada não, uma visão própria, sabe? Não posso afirmar isso, que é via de regra assim. Mas eu como profissional, né, e estudando, investigando, vendo casos, enfim, conversando, eu vejo que o melancólico passa, tem dessa questão dessa tristeza pelas coisas do mundo que já passou. E a oportunidade foi perdida, e acaba se cobrando nisso, porque a oportunidade foi perdida. E aí fala, se eu fosse diferente, se eu fosse melhor, assim, primeiro, o fulano de tal não teria brigado comigo, não teria me discutido comigo. Isso também, se eu fosse diferente, eu teria respondido ele da melhor maneira, ali, sem carregar esse desaforo para casa, entendeu? Vejo um pouco dessas relações assim, sabe, Dani? Eu percebo muito eu tenho até um truque, assim, pra ver se a pessoa é melancólica ou não. Eu vou até contar pra vocês também usarem esse truque, é interessante. Geralmente funciona. Nunca não funcionou, né? E o que acontece... 100% de eficácia. Até agora 100% de eficácia. O que acontece o melancólico geralmente não quer ser melancólico no início. Já desconfia daquele que já vira e fala assim, eu sou melancólico, né? Quando tá descobrindo, né, o temperamento. Eu sou melancólico, já desconfie, porque geralmente o melancólico não aceita que é melancólico. Então, se alguém já chega assim pra você, eu sou melancólica, você já investiga um pouquinho mais, porque provavelmente não é. Provavelmente é outro temperamento que tem um certo apreço pelos melancólicos, que é um temperamento bom, né, em si. Se a gente for ver os personagens da história que são melancólicos, são ótimos personagens, né? Um deles é João, o evangelista. Sim. É um ótimo personagem, um melancólico em autocontrole. E essa firmeza, tem um poder sobre a mão. do João, e essa firmeza do João Evangelista estar firme naquilo que, né, Jesus e tal, e acompanhá-lo, né, fez ser o único discípulo estar, né, ali presente onde Jesus foi crucificado, por exemplo. Exatamente, ele conseguiu permanecer ali, né? Ele se colocou ali e ficou. É como a terra, né? Ele fincou ali, né? Então é um ótimo temperamento. Então as pessoas que não são do temperamento olham para ele e pensam, poxa, eu queria ser desse temperamento. Eu queria ser reflexivo assim. Eu queria poder ajudar os outros como o melancólico tem essa disponibilidade. Então, que ele é reflexivo, então ele reflete pelos outros também. E aí eu vou percebendo assim, então o melancólico de início, quando tá entrando em contato com os temperamentos, tentando descobrir qual é o seu temperamento, geralmente ele demora muito para descobrir, ele reflete muito, ele não aceita de primeira, né? Ele reflete muito, porque o melancólico em si, tudo que ele faz é preciso pelo menos 1-2 semanas de reflexão para ele tomar uma certa decisão, e ainda uma decisão meio dubidosa, né? Dúbia, ele demora para isso. Ele precisa da ajuda externa para chegar àquela conclusão. Então o melancólico geralmente não vai querer ser. Quando ele entende que ele demora para aceitar isso, ele reclama. Você até falou, Epson, de um vídeo que você viu, é ruim ser melancólico, né? Geralmente ele reclama. Foi um tweet. Foi um tweet? O tweet fala, é ruim ser melancólico. Geralmente é alguém que acabou de se descobrir melancólico e começa a falar isso. Mas com o tempo, quando ele vai adequando-se ao temperamento, vendo o que é tendencioso para ele e no que ele pode melhorar, aí ele começa a ver, poxa, que bom que eu descobri que eu sou melancólico, porque agora as minhas coisas estão funcionando. Porque ele realmente coloca as ações em prática, né, para tentar melhorar. É algo que eles têm muito bem. Eu gosto muito disso na clínica com melancólico, porque você fala uma coisa e eles realmente buscam fazer aquilo para melhorar o que eles sentem, porque é ruim ser melancólico, né, vamos dizer assim, porque é ruim sofrer em alguns momentos. Então ele tá tentando sempre melhorar e conseguir lidar com aquilo, né, ter esse autocontrole. Daí, quando ele vê que tá funcionando, ele colocar em prática o que dizem, né, ser melhor para os melancólicos, melhorarem determinados aspectos,
e ele coloca e vê que aquilo funciona, aí ele diz, aí ele gosta do temperamento dele, aí ele começa a apreciar ser melancólico, né? Aí eu posso dar o exemplo da Natália Dutra, né? É a Natália Dutra, né, o nome, uma youtuber e influencer católica. Então, ela não gostava de ser melancólica e começou a gostar. A gente tá vendo é tão óbvio, porque está nos vídeos, né? A gente tá vendo esse processo de autoaceitação dela. Que é lentamente, mas acontecendo. A gente consegue ver isso. Então, o melancólico, conforme ele vai colocando em prática os exercícios para o seu temperamento, né? Para melhoria, para virtude, quais as melhores virtudes, quais os melhores exercícios para se fazer, ele vai percebendo, poxa, é muito bom ser melancólico. Ele começa a gostar. Ele começa a se afirmar melancólico. Ele começa a gostar de ter sido melancólico. Mas de primeira, se a pessoa diz, eu sou melancólica e não refletiu sobre isso, geralmente não é melancólico, não. Porque o melancólico, ele precisa da reflexão. É necessário. E assim, de novo, né, tô batendo essa mesma referência, né, porque gosto muito da referência do Capes, né. Ele mesmo fala, né, que o melancólico, as primeiras grandes barreiras do melancólico é começar a ter uma visão melhor sobre si mesmo. Parece contraditório à medida, né, que a gente vai falando, porque a gente fala do ser egóico, um ego um pouco exacerbado, mas a gente vai falar depois para ele aprender a amar melhor a si mesmo, porque tornando o entendimento, né, mais acessível ao público leigo, quando a gente fala de uma pessoa egóica ou até mesmo egoísta, essas coisas, não é necessariamente considerando somente aquelas coisas que o senso comum acha como bom, né? Mas a própria autodepreciação, a própria tristeza, isso eu lembro muito de Carla Cucci também, falando, né? A timidez, isso eu lembro do próprio Carla Cucci falando, né? A tristeza é um olhar voltado para si mesmo, né? Então, algo que tem um teor negativo, vamos colocar assim, dar esses presentes ruins a você mesmo, é uma atitude, pode ser uma atitude, né, fincada, né, nesse ego, né, que busca a se proteger de alguma forma, ainda que seja algo autodepreciativo. Por quê? As grandes batalhas, a audácia, de sair de si mesmo, ir ao encontro do outro, realizar a caridade, né? Entender que você não pode cumprir, tipo assim, né, se você não, mesmo que você mude, aquilo ali não vai mudar, porque depende da liberdade do outro, depende do livre-arbítrio do outro, depende do próprio mundo mesmo, né? Você não é o seu próprio, o mundo não é você, né? Então, o próprio reconhecimento disso, né, saber e entender que você, o seu espaço no mundo é compor em comunidade, né, é se colocar diante do outro, é buscar finalidades com sentidos para o outro, né, é um caminho de quebrar com essa visão, né, que tenta se proteger desse mundo, né, ainda que seja algo que te traga coisas negativas. Porque um tímido, ele se protege se diminuindo para que ele não participe das grandes batalhas que há no mundo, né? O mundo te convida para ser líder de classe, por exemplo, né? Mas aí você fala assim, poxa, né? Mas eu não sou capaz de fazer isso, eu não sei falar, eu tenho preguiça de fazer isso, eu sou ruim mesmo, eu não consigo nem tirar boas notas, que ajudaram uma turma, assim, né? A poder caminhar, a conduzir uma turma, e fica naquela coisa, né? De buscar
olhar ruim para si mesmo, né, para se proteger de algo que você poderia ajudar o próximo, né? Então essa é uma primeira grande barreira que o melancólico ele passa, né? Ele precisa refletir e passar, para que ele consiga, entendendo o seu próprio valor, entendendo as suas próprias virtudes, compreendendo e aceitando, né, que ele pode fazer as coisas pelo outro, sendo ele mesmo. Aí vem o que a Dani falou, né? Como pode ser bom ser melancólico, né? Porque eu consigo ajudar o outro naquela sensibilidade que eu sei que o outro mais está faltando, e talvez ele não consiga perceber. Mas eu venho aqui refletindo sobre isso, mas agora eu não vou ficar achando que eu não tenho valor para ajudar o outro. Não, eu tenho valor sim. Eu tenho a capacidade, né, de compreender aquilo que está para além. Eu tenho a capacidade de ter empatia, porque eu vivo de modo profundo as paixões. Eu vivo de modo profundo as experiências, né, que passou na minha vida. Então, tenho um entendimento de compreender a dor dele, e eu vou fazer algo por isso, né? Então, é uma primeira grande barreira, mas quando essa barreira é vencida, né, e aí, né, ele pode chegar a esse equilíbrio, né, de sair de si, né, e ir ao encontro do outro, né, e poder ajudar, né, levar a própria alegria, a empatia. Olha só um melancólico levando a alegria, né, para alguém. Quem diria, melancólico, triste. Não, tem que superar essa visão, assim. Entender, né, começar, tem esses problemas sim, essa tendência negativa, né, um defeito dominante e tal, mas não é para parar por aí, né? É canalizar isso, né, para algo que lhe trará frutos, né, e trará frutos para as pessoas queridas, para o melancólico, né? Então é um pouco quebrar nessa visão de ser egoísta, porque é somente coisa boa, sabe? Fulano se acha bonito, quer as melhores coisas, quer tudo pra ele, e quer o do positivo, né? Mas que é aquele pode egoísmo acontecer mais isso, visível, né? Que é o egoísmo aquele que egoísmo mais diminui o saltante. outro. Não, ele Isso, tem o aquele egoísmo egoísmo. contrário também, que se diminui, aumenta o outro. Acho que às vezes a gente é acostumado, né, a colocar essa questão de egoísmo, né, como mais o exterior, muito por questão também, eu penso aqui, né, novamente, na questão de cinema, porque nós temos vários vilõezinhos, assim, né, de filmes, que, por exemplo, filme adolescente, sabe? Normalmente a vilã é aquela menina patricinha, que quer se mostrar, né? E típico da Sharpay, sabe? Lá de High School Musical, entende? Verdade. Tipo isso. Aquela que quer se mostrar Aquele e o Draco Malfoy, né? Que destrói os Sim, outros pra melhor. Pra se vangloriar, aumentar-se, né? A própria Sonserina, a maior parte, tentam fazer com que ela pareça isso. É verdade. Sim, e às vezes, só que olhando por outro lado, né, superando o que somente salta aos olhos, né, mas a pessoa que vive no seu mundinho, lambendo as suas próprias feridas, né, pode ser tão egoísta, né, quanto a pessoa que quer ficar lá, vai pro mundo caçando os bens, né, se mostrando e tentando controlar tudo, né, controlando o mundo, né? Só que a pessoa que está lá no outro lado, lambendo as suas próprias feridas, ela quer controlar o mundo, lambendo a si Você própria. ainda. Essa pessoa ainda é sujeito da ação, né? Porque ela ainda Sim. é eu. A gente ainda começa a frase com eu, né? Eu sou a culpada, então ainda é egoísmo isso. Apesar de ser um egoísmo menos visível. É egoísmo. Sim. Então, esse é um grande ponto. E é uma das mais coisas mais difíceis de se explicar, né? Porque aqui é uma questão, né, dentro desse episódio, né, uma conversa, né, para também ajudar a quebrar um pouco com o senso comum das coisas, né? Ainda que a gente não entre completamente
nos termos técnicos, né, normalmente dentro da psicologia, mas para pelo menos trazer, né, ao meio termo, né, um degrau para um outro, né, para que não fique somente os leigos, né, escutando o podcast, né, não fique um salto muito grande, né, de 2 a 3 degraus, assim, até entender, na psicologia, neste livro, se fala dessa maneira, não, é muito complicado. Mas pelo menos, né, colocar nesse meio termo, né, com alguns termozinhos assim mais simples, né, para que a gente possa sair dessa visão de que o egoísta é somente aquele que está para fora querendo as coisas, mas é possível, né, ter aquela pessoa que é egoísta, mas que fica muito no seu mundo e fica lá, né, lambendo as suas próprias feridas. Eu acho que lamber as próprias feridas é um termo que eu uso assim, né, para que acho que é mais fácil de entender, assim, entendeu? Fazer visualizar, sabe? A pessoa fica lá se lambendo, e, né, e ela fica se embarreirando, né? Se auto-sabotando a poder fazer as coisas para o outro, para o mundo, ainda que na sua alma tenham feridas, né? Ainda que ela não seja completamente perfeita. Então, o melancólico também pode tender a ter esse senso de perfeição muito criterioso e muito forte, que tipo assim, só vou poder fazer algo quando eu for perfeito em tudo, sabe? E aí essa falsa sensação de poder, né? E essa necessidade de provar pro outro que é capaz também, né? É muito importante para o melancólico. Uma das coisas que eu acho muito interessante falar do melancólico, ele tem um alto medo de rejeição. E por isso ele é assim, ele trava por medo de rejeição. Geralmente ele tá ali dentro de si, né? Não tá socializando, né? Não tá arriscando-se, porque ele tem medo de rejeição. Porque ele quer provar pro outro que é capaz, que pode mudar o mundo, né? E muitas outras coisas que podem estar influenciando ele a isso. Mas o melancólico, ele tem um enorme potencial, né? Ele se atrai pelos bens difíceis, por isso que ele, né, geralmente é negativo, porque aquilo é uma coisa difícil de conseguir. Então ele se atrai por aquilo, né? E se bem direcionado, né? Ele é irascível. Se bem direcionado, ele tende a ser leal, justo. Ele pode ser firme em suas convicções, né, como a terra. Ele pode ser uma grande base, né? Geralmente é honesto quando bem direcionado, né? Trabalhador, obediente. Lembra que eu falei que tudo que uma pessoa fala que pode melhorá-lo, ele vai e faz? Porque ele realmente ouve. Sim. Ele tenta, né? Ele pelo menos tenta, ele realmente tenta aquilo. Vem dessa obediência. Ele pode ser bastante obediente se estiver bem direcionado. Eu poderia dar um exemplo de um personagem, bíblico, mas é um personagem que acho que todo mundo conhece, sendo cristão ou não, que é Moisés. Ele é considerado melancólico, né? E a gente vê que ele é o melhor personagem para explicar o melancólico. Por quê? Porque ele passou por todas as fases. Ele passou pela fase de autossacrifício, né? Que é quando ele podia estar lá como um príncipe, tudo bem, tudo ótimo, recebendo tudo, mas quando ele descobre que ele era dos judeus, né? Já adulto, já tendo sido formado ali naquele meio, ele se recusa a ser chamado de da filha do faraó, né? De neto do faraó. E prefere ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado, né? Daqueles que escravizam o outro, né? Durante algum tempo. Então ele vai embora porque ele não aguenta esse peso. Ele não quer ser esse tipo de pessoa. Então o melancólico, ele tende muito ao autossacrifício. E aí temos o exemplo de Moisés, né? E aí ele, depois de 40 anos, né? Ficou lá refletindo, remoendo. Ou seja, tá ali, sempre reafirmando aquilo dentro de si. Então, eles, com esse complexo de inferioridade, tipo, eu não posso nem me aproximar do povo judeu porque eu tive uma vida boa, né? Ele foi para longe
E eu não posso estar aproveitando essa vida boa porque não é minha. Essa vida eu não mereço. Então eu tenho esse complexo de inferioridade. E mesmo depois de 40 anos, ele ainda lembra da rejeição que sofreu por parte de alguns israelitas. Ele ainda fica com aquilo na cabeça. Então quando Deus vem falar com ele lá na moitazinha, né? Na sarça ardente, ele começa a dar muita desculpa. Ele, lembrando que a sarça ardente, né, o Espírito Santo virou e falou para Moisés ir lá salvar o povo judeu de Israel, né? O povo de Israel. E aí ele começa a dar um monte de desculpa. Quem sou eu para me apresentar ao faraó? Não sou ninguém. Aí depois, que direi aos israelitas, né? Eu fui educado na arte dos egípcios, eles não vão confiar em mim. E se eles não acreditarem em mim? Eu nunca tive facilidade para falar, não consigo falar bem. Começou a se depreciar muito, né? Por quê? Sim. Isso vem a questão do medo de rejeição, porque ele já foi rejeitado lá atrás por algum israelita, porque ele foi criado, né, na arte egípcia. E ele tem esse medo de rejeição tanto por parte do faraó, como por parte dos israelitas. Então ele prefere se afastar, viver uma vida longe daquilo, do que encarar isso, né? Só que aí ele foi e ele fez, por quê? Porque ele se atrai pelos bens difíceis, e aí ele foi com toda a dificuldade, e ele foi e fez, é a mesma coisa que o João Evangelista, se atrai pelos bens difíceis, então com toda a dificuldade, mesmo com todo o sofrimento, ele fez todo o caminho do Calvário lá com Jesus, e assim ele seguiu, né, a lealdade, e aí ele seguiu com a lealdade, ou seja, se bem direcionado, o melancólico ele consegue vencer todos esses obstáculos que acontecem na vida dele, mas para isso ele tem que se aceitar melancólico e buscar melhorar todos os seus aspectos que são mais difíceis. Sim. Já tinha lido, sabe, que Moisés é considerado como melancólico, mas eu nunca aprofundei, né, fazendo esses links aí com a própria vida dele, os acontecimentos. É bem interessante isso mesmo, né? Somente nessa questão dessas fases, né? Da questão de superação, né, da autodepreciação e se colocar em movimento, né? E ele acabou sendo líder, né? Da própria libertação. Um grande líder. Um grande líder, né? Da própria libertação do povo hebreu, né? Então, isso é bastante interessante. E a potência, né, que o temperamento melancólico, né, pode resultar, né? Então é para realmente, assim, não ficar somente, né, com estigmatizá-lo, né? Acredito que a questão dos temperamentos, né? Até vou falar de modo bem honesto, assim, sabe? Ainda dentro desse episódio, um pouco de um quase desabafo, assim, tipo, nós, né, eu com a Dani fazendo o podcast, né, gravando o podcast, tentando pegar muitos assuntos dentro né, de coisas importantes como o temperamento, buscando vários exemplos, características, e ainda que nós sejamos psicólogos formados, né, corremos o risco de errar em alguma coisa, falar em alguma coisa, mas assim, né, fazendo o nosso melhor, né, aqui para falar isso. E um episódio, né, que vai quase beirar 1 hora aí, né, para falar sobre o temperamento melancólico. E tudo isso, né, com esse senso de responsabilidade, de compromisso, de ajudar as pessoas a saírem do básico. Sair do básico é, ao mesmo tempo, evitá-la de um estigma sobre os temperamentos, e a gente está falando aqui sobre os melancólicos, nesse episódio específico, para que o assunto em si não caia, né, numa espécie de signo, como a gente algumas vezes já falou por aí, né? O temperamento é meio que levado como signo e tal, coisa assim. Enquanto isso, né, muitas pessoas usam, né, desse conteúdo, né, para apresentá-lo como se fosse de modo estigmatizado, né, principalmente em reels, assim,
sabe? De tipo, um colérico, um melancólico agindo de tal forma, aí tem lá uma frasezinha pronta e pronto, acabou. E aí um Rios, né, de menos de 10 segundos, né, parece ensinar mais sobre uma coisa do que um podcast de 1 hora, sabe? Verdade. Essa é a crítica. E a gente tá numa sociedade, a gente pode até falar isso mais pra frente, em outro podcast, né? Mas a gente tá numa sociedade que é tudo muito rápido, né? Então, as pessoas preferem, às vezes, um Reels de 10 segundos, de 15 segundos, falando sobre um assunto, do que ouvir algo de 1 hora. E pode até colocar na velocidade 2 vezes, né? Mas estão preferindo essa rapidez. A gente vê muito isso socialmente, não só no Brasil, né? Como fora do Brasil também. As pessoas não estão querendo mais, entre aspas, perder tempo. A gente acaba consumindo isso de fora. Mas deixa eu deixar esse tipo de assunto para outro episódio. Talvez para o próximo episódio, que já tá dentro da nossa agenda, né? Mas, enfim, são essas considerações que nós temos que fazer ao temperamento melancólico, né? Então, um pouco aí sobre os seus defeitos dominantes, né? Somente nessa questão de senso, esse falso senso de poder, né? De que se ele mudar, o mundo vai mudar. Não, o mundo é o mundo, ele tem o seu modo, as pessoas têm livre-arbítrio, elas decidem sobre aquilo que elas fazer, então, e elas podem mudar você mudando ou não, né? Mas se você mudar, você pode fazer e ir em direção ao outro, você pode auxiliar numa mudança, né? Verdade. Auxiliar nessa mudança, mas não achar que você se protegendo, se autodepreciando, né? Se proteger ao mesmo tempo, né? Se autodepreciando e descobrir quais são os erros em mim, né? Vai mudar o mundo, né? Não. O primeiro passo não é somente descobrir os erros em mim, em conjunto, descobrir os erros em mim, mas entender o valor que eu tenho, e tô falando isso para o melancólico, descobrir sim as falhas em mim, mas entender o valor que eu tenho para poder, em primeiro lugar, me amar de modo justo, né? Dar esses presentes de mim para mim mesmo, uma visão mais positiva, uma visão positiva ao ponto de ser justa, né? Não ao ponto de ser vaidosa, que seria algo injusto, né? Olhar mais do que os bens mais do que eu tenho, mas de olhar de modo justo, ordenado, né? E colocar isso, né, em bem para mim mesmo e bem para o outro, né? E levar essa alegria e quebrar com essa tristeza, né, de que as coisas realmente não têm jeito, eu não tenho jeito, então logo o mundo não vai ter jeito, passaram as oportunidades de eu mudar o mundo, porque eu não respondi rápido, porque eu sou fraco, que eu sou ruim, que eu sou triste, essas coisas, e aí construir um caminho melhor, né, um caminho mais equilibrado, ordenado e em busca da felicidade, né, do homem, né? Basicamente isso que eu tenho para dizer sobre o melancólico. Sim, não, você disse tudo, né? Eu só acrescentaria que o melancólico tem que ter essa noção, né, de tudo que você falou, e que não tem controle sobre o outro. A gente não é responsável pela ação do outro. A gente pode, sim, ajudar o outro, né, contribuir, mas a gente não vai ser responsável pela ação final. Cada um tem seu livre-arbítrio, cada um tem o controle de si. Então não coloque esse peso nas costas, que é a mesma coisa que eu disse para os coléricos, né? Eu vou dizer para os melancólicos, não coloque esse peso nas costas como se você fosse capaz de mudar o outro e agir pelo outro, porque você não vai ser capaz. Você não vai ser capaz porque é impossível. Cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um vai fazer da sua forma. A gente auxilia o outro, mas a gente não faz pelo outro. Então, assim, é basicamente isso também que eu tenho para dizer, para acrescentar. E, como o Epson disse antes, né, eu tenho uma afinidade pelo temperamento, eu amo o temperamento melancólico. Então, aquele temperamento é o temperamento que, se você se dedicar de fato, todos os temperamentos, né? Mas se você se dedicar de fato ao melancólico, você vai longe. Justamente. Então,
realizo, né? Considero como já finalizado, né, esse podcast dentro desse assunto. Então, eu agradeço aqui a presença da Dani, agradeço também a participação dela e também a audiência, né, estar a todos que chegaram aqui até o final sobre esse episódio. Então, até a próxima, Dani, e até a próxima a todos que estão ouvindo, né, ouviram esse episódio. Beleza? Beleza, eu que agradeço também de estar aqui, poder falar sobre isso, ajudar de alguma forma. E obrigado, Epson, também pela sua presença. Um beijo para todos, tchau. Até a próxima. Tchau e até a próxima. Tchau, tchau.